Sejam bem-vindos à nossa aula desta semana. E nesta aula de hoje nós iremos estar vendo uma aula somente focada na resolução de exercícios relacionados ao estudo do sinal da função quadrática, né? A parte teórica deste conteúdo a gente viu na aula anterior, e nessa aula é uma aula um pouquinho mais extensa, devido a que ela é focada em solução de exercícios. Tá? Separei algumas questões para a gente começar. Então vamos começar. Bom, a primeira questão ela é determine os valores de k, né, de modo que a função quadrática, a nossa função aqui, ó, de modo que esta função seja estritamente positiva. Estritamente quer dizer que ela só tem que ser positiva, ela não pode ser negativa e não pode ser nula, ela tem que ser exclusivamente, né, positiva. Bom, no estudo do sinal da função quadrática, a gente viu que, vou desenhar aqui, que o eixo x, esse aqui seria o nosso eixo x, esse eixo ele representa as raízes da função, de uma função quadrática. E vimos também que se uma função está para cima desse eixo, ela é positiva, e se ela está para baixo do eixo, ela é negativa. Como eu quero que a função seja estritamente positiva, ou seja, que ela só tenha valores positivos, então a função ela tem que estar toda para cima do eixo. Ela não pode tocar no eixo, porque se ela tocar no eixo, ela vai ter um zero, né? Ou seja, nesse ponto ela vai assumir o valor zero, e ela não pode estar para baixo do eixo, porque se ela estiver para baixo do eixo, ela vai ter um valor negativo, ela não vai ser somente positiva. Então, para ela ser somente positiva, ela tem que estar localizada totalmente para cima do eixo, né? E como é uma parábola, né, a função do segundo grau ela é sempre uma parábola, então essa parábola tem que estar desenhada somente para cima do eixo x. Tá? Então, ou seja, ela tem que ser um desenho assim. Toda para cima, ela não pode passar para debaixo do eixo. Tá? Então, a gente vai construir a solução de modo que esse caso aqui aconteça. Tá? Bom, então a gente tira aqui duas conclusões, né? A primeira conclusão é que para uma parábola não tocar no eixo x, isso quer dizer que ela não tem zero da função, ou seja, ela não tem raízes, né? Já que o eixo x representa os zeros da função ou raízes, se uma função não toca nele, isso quer dizer que ela não tem, né, zero ou raízes. Então, se uma parábola não tem zero ou raízes, isso quer dizer que o delta dela é um valor negativo. Isso aqui a gente viu em aulas anteriores, tá? E agora um outro caso aqui, a parábola. Como a concavidade dela está voltada para cima, ou seja, ela tem um ponto de mínimo, isso quer dizer que o a tem que ser um número maior que zero. Então, para esse caso aqui acontecer, para esse caso que está desenhado aqui acontecer, duas são as condições. Primeiro, o delta tem que ser menor que zero. E segundo, o coeficiente a, que é o valor que está acompanhando o x aqui ao quadrado, tem que ser um número maior que zero. Bom, o valor do a já é um número maior que zero, né? Porque aqui é 1, então já é 1, então essa condição está satisfeita. Agora, a única condição que tem que ser satisfeita é essa, né? O delta tem que ser um número menor que zero. Então, vamos calcular aqui primeiro o valor do delta. Delta, pela fórmula, ele é b ao quadrado menos 4ac, tá? Ó, o b vale menos 4, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1. E o c vale quanto? O c é tudo aquilo que não tem x, ou seja, o c vale k menos 1. Então, vezes k menos 1. Agora, só é desenvolver, né, essa equação aqui. Ó. Menos 4 ao quadrado vai ficar 16, menos 4 vezes 1, né, vezes o k menos 1. Eu vou desenvolver agora aqui, ó, 16, aí você multiplica aqui, ó, esse com esse, né, distributiva, menos 4 vezes k vai ficar menos 4k. Menos 4 vezes menos 1, né, menos com menos é mais, e 4 vezes 1 é 4. Posso juntar esse 16 com esse 4, né, 16 mais 4 é 20, 20 menos 4k. Então, esse aqui é o nosso valor do delta, né? E qual é a condição que o delta tem que satisfazer? Ó, o delta tem que ser
menor que zero. Então, esse valor aqui, 20 menos 4k, tem que ser um número menor que zero. Então, eu só vou fazer, ó, 20 menos 4k tem que ser menor que zero. Aí eu resolvo essa inequação do primeiro grau, tá? Então, eu vou passar aqui para cá, ó, menos 4k é menor que menos 20. Ficou um número negativo aqui, então eu tenho que multiplicar por menos 1. Menos 1, né? Vai ficar 4k. Quando eu multiplico uma equação por menos 1, o sinal, a desigualdade se inverte, então fica maior. E aqui 20, né? Passo o 4 dividindo, k tem que ser maior que 20 sobre 4. Daqui eu tiro que o k tem que ser, escrevi um 4. Daqui eu tiro que o k tem que ser maior que 5, né? 20 dividido para 4 é 5, né? Então k tem que ser um número maior que 5. Então determine os valores de k de modo que a função quadrática seja estritamente positiva. Quais são os valores de k que isso tem que assumir? O k tem que ser um número maior que 5. Então, tranquilo essa questão, né? Tudo começa com você interpretando as condições que têm que ser satisfeitas aqui, ó, e depois você vai, né, desenvolvendo a ideia. Bora ver a nossa próxima questão, né? Sejam as funções f e g, tal que f é igual a x ao quadrado mais x menos 1, e a nossa função g ela é 2x ao quadrado mais x menos 2. Para que valores de x a gente tem a f maior que g? Ou seja, eu tenho duas funções, eu quero determinar os valores de x que fazem a função f ser maior que a função g, tá? Então aqui eu vou só substituir, começando, ó, quem é f? Nossa função f ela é essa, e a função g é essa. Então, quero que aconteça isso, então, quem é f? f é x ao quadrado mais x menos 1 maior que g. Ó, g é essa aqui, então é 2x ao quadrado mais x menos 2, né? Bom, agora foi feita a desigualdade. Agora, eu vou passar tudo que tem letra, tudo que tem número, vou deixar tudo de um lado só, tá? Então, eu vou passar todo esse espaço aqui, todo esse espaço não, todos esses termos para esse lado, tá? Para ficar zero desse lado. Toda vez que você for resolver uma inequação, né, seja ela do primeiro ou do segundo grau, é mais fácil você deixar o zero, né, desse lado aqui, tá? Então, eu vou passar tudo isso para o outro lado. Então, x ao quadrado mais x menos 1. Passa esse daqui, ó, 2x ao quadrado vai vir menos 2x ao quadrado, né? X vai vir menos x. E o menos 2 vai vir mais 2, sobra maior que zero. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Primeiro, x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos x ao quadrado, né? X menos x, ó, posso cortar esse com esse, né? Porque um é positivo e o outro é negativo. Sobrou aqui menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é mais 1. Mais 1 maior que zero. Então, agora eu tenho essa equação, equação do segundo grau. Então, eu vou resolver ela, vou fazer o estudo do sinal dessa função e ver quais são os valores do x, tá? No estudo do sinal de uma função, você sempre começa determinando, né, as raízes da função. Então, primeiro você vai determinar aqui o valor do delta. Você vai usar a fórmula de Bhaskara mesmo. Ó, b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, vai ficar b ao quadrado. O b não tem, né? O b é aquele que está acompanhando o x, tá? Então, não tem um b, então um b aqui vale zero. Vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o a vale menos 1. E o c vale 1. Vai ficar 0 menos, ó, menos com menos é mais, então aqui vai ficar mais, né? 4 vezes 1 é 4, então sobra
4. Então, o nosso delta vale 4. Então, se o delta deu um número positivo, isso quer dizer que ela tem duas raízes. Então, você vai desenhar aqui o eixo x. Como o delta é um número positivo maior que zero, então ela tem duas raízes. Então, você vai fazer aqui, ó, marcar as duas raízes. Vou botar uma aqui e a outra aqui. Agora a gente vai descobrir quais são elas, né? Então, eu vou descobrir terminando a forma de Bhaskara, né? Ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos, ó, o b vale 0. Então, né, aqui o b vale 0. Então, menos 0, mais ou menos a raiz do 4, né, que o delta deu 4, dividido para 2 vezes o a, e o a, aqui, ó, o a é menos 1, tá? Então, 2 vezes menos 1. Isso aqui vai ficar, né, 0, posso cortar aqui, vai ficar mais ou menos a raiz do 4. A raiz do 4 é 2, então, mais ou menos 2 dividido para menos 2. Então, aqui a gente tem, ó, dois caminhos aqui, tá? 2 dividido para menos 2, e a outra é menos 2 dividido para menos 2. 2 dividido para menos 2 é menos 1. Menos 2 dividido para menos 2 é 1. Então, as nossas raízes x1 e x2 que nós encontramos são menos 1 e 1. Né? Então, como são raízes e a gente marca as raízes no eixo x, então a gente vai marcar aqui, ó, menos 1 e 1. Agora que eu já marquei essas raízes, eu só preciso determinar se a nossa função, qual é o sentido do gráfico. Se ela é assim, deixa eu desenhar aqui rapidinho, trocar a cor. Só preciso determinar o sentido do gráfico dessa parábola. Se ela é nesse sentido, assim, tá? Imagina que está reto, tá? Ela passa pela parábola. Se ela é nesse sentido, tá reto não, que não é uma parábola, faz curva. Mas imagina que está bem feito. Se ele está nesse sentido, e se ele estiver nesse sentido, nosso sinal de mais estaria aqui e o menos aqui, né? Ou se ele é no outro sentido. Ou se a parábola é assim, né? Vem caindo, cai e depois sobe pegando a raiz. Então, eu só preciso determinar isso. Aí, se for nesse caso, a parábola passou para baixo no meio, então aqui seria menos e aqui seria mais e aqui mais, tá? Mas, bora determinar isso agora. Deixa eu apagar aqui. Bom, a gente vai olhar para essa função aqui, ó. Aqui o a está negativo. O que determina se uma parábola, se ela é nesse sentido ou nesse sentido, a gente viu nas aulas anteriores que é o valor do coeficiente a. Se o a for um número negativo, a menor que zero, é nesse sentido aqui. Se o a for um número maior que zero, é esse outro sentido. Tá? Como aqui, ó, o a está sendo menos 1, então ela é esse caso aqui, ó. Tá? Então a parábola ela é nesse sentido aqui, ela vem, sobe e depois ela desce. Tá? Bom, agora eu só preciso distribuir os sinais. Né? Ó, aqui no meio ela passou para cima do eixo. Se ela está para cima do eixo, então o valor dela é positivo e aqui é negativo. Tá? Aí, claro, é muito comum a gente não desenhar a parábola no eixo. Tá? Então eu recomendo que vocês apaguem aqui, ó, deixe só os sinais de mais e de menos distribuídos aí, tá? Então, assim, agora que eu já distribuí os sinais, né? Então, eu vou ver o que a questão está pedindo. O que ela quer? Ela quer que ela seja, ó, maior que zero, né? A questão está querendo aqui, ó. Tem que olhar para cá, ó. Maior que zero, tá? A gente substituiu esses valores aqui nessa desigualdade e a gente foi trabalhando ela e a gente chegou nessa equação aqui, tá? E a gente chegou que ela tem que ser maior que zero. Alguma coisa ser maior que zero quer dizer que ela é positiva, certo? Então, os valores que interessam são esses valores que estão aqui, ó, aqui no meio. Então, você vai riscar aqui, ó.
Você risca para indicar o intervalo que é a resposta, tá? Ou seja, onde eu risquei está sendo os valores do x. Ora, se o x está entre menos 1 e 1, então o x ele está aqui, ó, ele está entre menos 1 e 1. Então essa aqui é a nossa resposta, tá? Deu para entender, né? Vê com calma, tá? Parece complicado, mas não é não. Para resolver o estudo sinal de uma função, você só precisa saber quando uma função tem uma, duas ou nenhuma raiz e quando o sentido da parábola está voltado para cima ou para baixo. Tá? Bora ver um outro exemplo agora. Bom, realize o estudo do sinal das funções. Aqui eu tenho duas funções, eu quero realizar o estudo do sinal dessa função. Realizar o estudo do sinal de uma função quadrática é você responder aquelas perguntas. Quando ela é negativa, quando ela é igual a zero e quando ela é maior que zero. Tá? Em outras palavras, é você fazer essa distribuição aqui do sinal. Ó. Você faz essa distribuição aqui. Tá? Isso aqui tá feito o estudo do sinal. Porque se eu lhe perguntar quando a função é negativa, eu sei que ela é negativa onde tem o sinal de menos. Onde é que está o sinal de menos? Ele está para trás do menos 1 e para frente do 1. Se eu te perguntar aonde a função é igual a zero, ela é igual a zero nas raízes. Onde é que é as raízes? As raízes estão sendo no menos 1 e no 1. Se eu te perguntar aonde a função é positiva, a função é positiva no meio, porque no meio que está o sinal de um mais. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Bom, então vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Bom, o estudo do sinal, ele sempre vai começar... Deixa eu voltar para a cor vermelha. Ele sempre vai começar com você determinando as raízes, tá? Vou logo desenhar aqui o eixo x, que vai ser o eixo onde eu vou fazer a minha resposta, tá? X. Então, vou começar aqui calculando essas raízes. Então, vamos começar pelo delta. O delta, lembrando que ele é b ao quadrado. Nessa altura, você já tem que saber a fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. O B vale menos 12. Então, menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 4, e o C, que vale 36, tá? Então, agora eu vou só fazer 12 ao quadrado dá 144. Então, isso aqui vai ficar 144. Menos, né? Aí 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 36 dá menos 576. Deu isso, tá? Então, a nossa função ficou, o nosso delta ficou 144, né? Menos 576. Então, 144 menos 576 dá menos 432. Ou seja, o nosso valor do delta deu um número negativo. A gente caiu no caso em que o delta é menor que zero. Tá? Então, se o delta é menor que zero, a nossa primeira conclusão é que não tem raízes, essa função não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais e não tem, e o eixo x representa o eixo que determina as raízes, né? Se ele não tem raízes, então eu não vou marcar nenhum ponto em cima do eixo x, ou seja, aqui eu não vou marcar nenhum ponto. Então eu já sei que eu não vou riscar esse eixo em nenhum canto, fazer nenhuma bolinha nele. Agora eu só preciso saber se a função, se essa parábola, se ela está para cima do eixo ou se ela está para baixo do eixo. Tá? Então vou ter que olhar, preciso saber se ela está assim ou se ela está assim, o sentido dela. Eu já sei que ela não toca no eixo. Ó, aqui o valor do A é 4, certo? Se o A é 4, o A é um número positivo. Toda vez que o valor do A for um número positivo, a nossa função ela cai nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui. Então a nossa parábola ela vem assim, ó. Tá? Ela tá toda para cima do eixo, tá? Ora, se eu desenhei ela toda para cima, então já sei que o sinal dela aqui, ó, toda é
sinal de mais, né? Porque ela está toda para cima, não toca o eixo em nenhum canto. Então, pronto, essa é a nossa resposta da função. Ela é toda positiva. Essa função ela nunca vai adquirir, nunca vai ter um valor negativo, né? Bom, deu para entender aí, né? Bom, vamos aqui agora para a questão, para outro exemplo, né? Ó, realiza o estudo do sinal das funções. Essa aqui é a letra B, né? Então você sempre vai começar aqui, ó, fazendo o eixo, tá? Agora você vai ver quantas raízes essa função tem. Então aqui é delta b ao quadrado 4ac, tá? Ó, o b não tem, né? Aqui ele tem o valor do a, do b não tem, então é 0 ao quadrado menos 4, o a vale menos 1 e o c vale 9. Então isso aqui vai ficar 0 ao quadrado é 0, não vou colocar, menos com menos é mais, né? Então aqui vai ficar mais, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 9, 36. Ou seja, o delta ele deu 36. Então o valor do delta deu um número positivo, um número maior que 0. Então se o delta deu um número maior que 0, isso quer dizer que ela tem duas raízes. Então já sei que aqui, ó, no eixo x eu vou marcar, né, duas raízes. Agora eu só preciso saber quais são elas. Então eu vou continuar e resolver a forma de Bhaskara, tá? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai ficar menos, né? O b não tem, então menos 0, mais ou menos a raiz de delta, o delta deu 36, dividido para 2 vezes o a. O a é o a aqui, ó, menos 1, tá? Então menos 1. Então isso aqui vai ficar mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido para menos 2, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter 6 dividido para menos 2 e menos 6 dividido para menos 2, tá? 6 dividido para menos 2 é menos 3, e a outra vai ficar 3, então estão duas raízes. Então você vai marcar aqui, ó, menos 3 e 3. Agora eu só preciso saber o sentido da parábola, se ela está nesse sentido ou nesse sentido, tá? Como aqui o valor do a é um número negativo, ó, então a função tem um ponto de máximo. Se ela tem um ponto de máximo, então ela é desse estilo aqui, ó. Então a nossa função ela vem, ó, vem assim, crescendo, sobe e depois ela desce, tá? Então aqui no meio ela passou a ter um sinal para cima do eixo x. Então aqui no meio ela é mais, e aqui é menos, e aqui é menos, tá? Bom, aí é comum a gente não desenhar, né, essa parábola no eixo. Então eu vou só apagar aqui ela, tá? Então esse aqui é o nosso estudo do sinal da função. Toda vez que for pedido para fazer um estudo do sinal de uma função quadrática, nada mais está sendo feito do que pedido para vocês fazerem isso daqui. Porque com isso aqui você consegue determinar quando a função é negativa, quando a função está sendo positiva e quando ela está sendo igual a zero, tá? Tem mais algumas questões aqui, bora ver. Bom, aqui já ficou um pouquinho mais trabalhoso, tá? Realize o estudo, resolva as seguintes equações de segundo grau em reais, tá? Tem essa série de questões, a gente vai fazer elas com calmas aqui. Tá? Então assim, nada mais é do que essa aqui, nada mais é feito do que realizar o estudo do sinal. Tá? Então bora aqui, ó. Primeiro, vamos fazer logo aqui, ó, o nosso eixo x. E vamos ver quantas raízes a gente vai marcar. Ó, o valor do a, né? Ó, delta b ao quadrado menos 4ac, né? Então vai ficar, ó,
O b é menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4, vezes o a, que é 3, e o c, que é 7. 100. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 7 dá 84. 100 menos 84 dá 16. Então, aqui, ó, o nosso delta deu 16. Isso quer dizer que ela tem duas raízes. Duas raízes por quê? Porque o delta deu um número maior que zero. Tá? Isso foi dito nas aulas anteriores. Então, se ele tem duas raízes, então você vai marcar aqui, ó, duas raízes. Agora eu vou descobrir qual é ela. Então, continuando aqui, né, pela forma de Bhaskara, menos b, ó, o b vale menos 10, então menos 10, mais ou menos a raiz do delta, né, a raiz de delta é 16, raiz de 16 é 4. Dividido para 2 vezes o a, 2 vezes 3, tá? Menos com menos é mais, vai ficar 10, mais ou menos 4, dividido para 6. Né? Vai ficar aqui, ó, 10 mais 4, 14, dividido para 6, e aqui 10 menos 4 dá 6, 6 dividido para 6, né? 6 dividido para 6 é 1, e 14 dividido para 6 eu posso simplificar aqui por 2, né? Vai ficar 7 sobre 3, né? 7 sobre 3. E 7 dividido para 3 dá aproximadamente, né? 2,33. Tá? Ou seja, então eu vou marcar agora aqui os pontos, ó, o 1, né, e o outro é 7 sobre 3. Agora eu só preciso saber se a nossa função do segundo grau, se a nossa parábola ela é assim ou ela é assim, tá? Aqui o valor do a, ó, o a vale 3. 3 é um número positivo, então a função tem um ponto de mínimo. Então nossa função ela é desse estilo aqui, ó. Então ela vem aqui, no meio ela cai, depois ela sobe. Então aqui o valor é de menos, aqui de mais e aqui de mais. Feito aqui o estudo do sinal da nossa função quadrática. Bom, vamos para a próxima. Né? Resolva as seguintes equações. Essa é muito parecida com a anterior. Essa aqui vai ficar para vocês treinar em casa aí, tá? Bora ver essa daqui que é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Então aqui, primeiro você vai organizar essa distribuição toda aqui, ó. Fazer esse com esse com esse, né? Esse com esse, ó. E esse com esse. Então, vamos lá. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos 1 é menos 3. Aí, menos 6x é maior ou igual a 2 menos 2x. Vezes x é menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 3, né? Menos com menos é mais, então vai ficar mais 6x. Tá? Agora eu vou organizar. Lembra que eu vou passar tudo que tem, todo esse lado aqui, ó, para o outro lado, para deixar o zero, né, desse lado aqui, tá? Então eu vou passar todo mundo, ó. 3x, estou só repetindo aqui a primeira parte. Menos 2x, menos 2, mais 2x ao quadrado e menos 6x. Isso tudo é maior ou igual a zero. Agora eu vou organizar, tá? Então vou começar aqui, ó. Vou juntar o x primeiro, né? 3x, né? Vou logo passar esse 2x aqui para frente, tá? 2x ao quadrado. Agora o x. 3x menos 6x dá menos 3x. Né? Menos 3x com esse outro menos 6x vai ficar menos 9x. E agora os números, ó, menos 3 com menos 2 dá menos 5. Isso aqui é maior ou igual a zero. Pronto, cheguei nessa equação aqui, que ela já é igual àquelas outras que a gente fez anteriormente. Você vai fazer o estudo do sinal dessa equação aqui. Tá? Então vamos lá. Vou desenhar logo aqui o nosso eixo. Tá?
Vamos calcular o valor do delta. O b vale menos 9. Então, menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é menos 5. Vai ficar 81 menos, né, 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8... Não, bora pensar assim que é melhor para vocês entenderem. Fazer logo o jogo do sinal. Menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Então aqui vai ficar mais. Tá? 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 5, 40. Então ficou 81 mais 40, que dá 121. Então, nosso delta ele vale 121. Ele é um número positivo, se o delta é positivo, então ele tem duas raízes. Então, você vai marcar aqui, ó, duas raízes. Uma aqui e a outra aqui. Agora eu vou descobrir quais são elas. Então, eu vou forma de Bhaskara, continua aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? Então aqui, ó, o b vale menos 9, então vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 121 é 11, dividido para 2 vezes o a, que vale 2. Tá? Menos com menos é mais, vai ficar 9, vai ficar positivo. 9 mais ou menos 11 sobre 4. Então aqui a gente vai ter, ó, 9 mais 11 é 20. 20 dividido para 4, e a outra é 9 menos 11. Né? 9 menos 11 é menos 2. Então, menos 2 dividido para 4. Isso aqui dá 5, e esse aqui dá menos 1 sobre 2. Tá? Então, vou marcar agora aqui, ó, menos 1 sobre 2 e 5. Agora, eu só preciso saber se essa parábola aqui, ó, se ela é assim ou se ela é assim. Como aqui o a está positivo, o a é um número 2, então ela é desse estilo aqui, ó. Tá? Então ela vem caindo aqui, depois ela sobe. Então aqui é sinal de menos, mais e mais. Tá? Bom, essa daqui também eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Passo a passo vai ser, primeiro você distribui aqui. Opa, perdão. Isso aqui tem um ao quadrado ali. Então vou ter que fazer com vocês aqui. Ó, primeiro eu vou resolver esse produto aqui, ó, que está ao quadrado, tá? Então primeiro eu vou resolver aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Primeiro eu vou calcular isso, tá? Isso aqui é x menos 1 vezes x menos 1, tá? Então você vai distribuir, ó, esse com esse com esse, depois esse com esse e esse com esse, tá? Então vamos fazer aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Né? Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Então eu sei que esse daqui, quando eu desenvolvo, eu chego nisso aqui. Então vou só substituir aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1 é maior que x. Agora eu vou passar esse x para o outro lado para deixar somente 0 aqui, né? Ó, 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1 menos x é maior que 0. Agora eu desenvolvo aqui, agora esse com esse com esse e esse com esse outro aqui. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 4x mais 2. E por fim, menos x é maior que 0. Vai ficar 2x ao quadrado, menos 4x menos x vai ficar menos 5x. Mais 2, né, é maior que 0. Agora eu cheguei nessa inequação aqui e a gente resolve ela, né, como a gente vinha fazendo anteriormente. Tá? Bora fazer aqui. Ó. Primeiro eu vou calcular o valor do delta.
ΔB ao quadrado, então menos 5 ao quadrado vai ficar 25. Menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 2 também. Tá? 25, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então vai ficar 25 menos 16. Isso aqui dá 9. Ou seja, o delta vale 9, isso quer dizer que ela tem duas raízes, tá? Então você vai marcar aqui, ó, na sua reta, dois valores, um aqui e o outro aqui. Agora eu vou descobrir quais são eles, né? Continuando pela forma de Bhaskara, tá? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? Então vamos lá. Apagar isso aqui. Ó, o b vale menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 9, raiz de 9 é 3, dividido para 2 vezes o a, que o a vale 2, né? Aqui, ó, 2, tá? Vezes 2. Menos 5, né? Vai ficar 5 positivo, 5 mais ou menos 3 sobre 2, sobre 4. Então aqui a gente vai ter, ó, 5 mais 3 dá 8, 8 dividido para 4, 5 menos 3 dá 2, 2 dividido para 4. 8 dividido para 4 dá 2, e 2 dividido para 4 dá 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, os valores que eu vou marcar lá na reta são 1,5 e 2. Então, vou marcar aqui, ó, 1,5 e 2. Agora, eu só preciso saber o sentido da reta, né? Ó, aqui o A deu um número positivo, então se ele é um número positivo, nossa parábola é esse desenho aqui, tá? Ou seja, ela vem aqui, cai aqui no meio, depois ela sobe. Então, se ela caiu no meio, aqui é mais, aqui, ou aqui é menos, perdão, aqui é mais e mais. Então, isso aqui é o estudo do sinal da função, tá? Bom, essa é a nossa primeira aula, nossa primeira parte da aula, da falta ver duas questões. A gente vai ver ela daqui a pouco, né? No próximo vídeo, vocês revejam esse vídeo com calma, depois vocês passam para a parte 2, que são as questões um pouquinho mais trabalhosas. Bom, então até daqui a pouco na parte 2 do vídeo.